E lá vem boi, moreninha, deixa vir. E lá vem boi, moreninha, deixa vir. Se ele trouxer brinquedo, maninho, eu compro um balão pra mim. Se ele trouxer brinquedo, maninho, eu compro um balão pra mim. Menina, se tu soubesse que o pai do campo chegou. Menina, se tu soubesse que o pai do campo chegou. É o brinquedo da noite, é todo na brincadeira. É o brinquedo da noite, é todo na brincadeira. Se ele trouxer brinquedo, maninho, eu compro um balão pra mim. Menina, se tu soubesse que o pai do campo Gratidão, amor, Menina, felicidade, se tu soubesse esperança, Paz, cultura, educação, sabedoria. Menina, se tu soubesse que o pai do campo chegou. É o brinquedo da noite, é tudo na brincadeira. Eu sou da Vacina de Grosso dos Santos, nasci da comunidade quilombola do Salvar, fui adoado para minha avó com a idade de 1 ano e ali eu me criei. E aprendi muitas coisas lá, totalmente com a floresta, com as matas, com os peixes, com os animais. Lá eu já via o boi bumbá colocado pelo meu pai, que era o Teodomiro Pereira dos Santos. Ele tinha colocado a Flor da Rama, Coitadinho, um bocado de boi que ele colocou lá. Eu gostava do boi, gostava da brincadeira, até porque não tinha outra animação. Na época a festa nas mangueiras era de ano a ano, só as festas de tradições. Brincadeira não tinha, então a diversão era o boi. E era na quadra junina. E aí, meu irmão? Tá bom, hein, Coutinho? Ah, belo levanta a vida. Então, Quanto o velho não chamar, a gente só até manda, né? é, Eu mando, cara. pois é. Entre. Recebi uma carta lá do Rio de Janeiro pra Cantabu e Mangueiras. É meu lugar onde eu moro, eu só tenho pena, é do contrário, o governo era papai cantava. A gente ia de uma parte para outra, aí ele ia assim. Quando chegava lá, o ele já estava com o verso novo. A casinha toda tinha boi, aí vinha boi daqui pra lá e vinha daí de lá pra cá, pra brincar, saía de casa em casa. E eu acompanhava esse trajeto lá, do meu boi e do meu tio que brincavam com meu pai e começavam a cantar. Lá à noite a gente ia dormir, cantavam as músicas de boi. Menina, se tu soubesse que o pai do campo chegou. Menina, se tu soubesse que o pai do campo chegou. É o brinquedo da noite, é todo... Na quadra junina, o mês de junho nosso, ele era vivido de uma maneira muito intensa. Eu comparo como se fosse o carnaval para o restante do Brasil. Aqui a quadra junina, o nosso São João, ele era decorado por manifestações muito fortes, né, na rotina da população. Então, cedo
chegava quinta-feira, sexta-feira, às vezes até os dias de semana, dependendo do período do mês de junho em que a coisa estava acontecendo. Quanto mais se aproximava o 24 de junho, que é dia de São João, mais intensas ficavam as atividades. Então eram bois bumbais, eram cordões de pássaros. Além dos pássaros, existiam outros animais que os caras faziam, as peças, como o jacuraru, que é um tipo de lagarto, como o orangotango, né, o tamanduá. Então, todos eram personagens que, aqui e acolá, alguém, um mestre já ou uma mestra, organizava uma peça para apresentar nas casas das famílias onde o mingau era ofertado. A diversão mesmo era isso. Chegava o mês de junho era boi. Só se falava no boi. Para enfeitar a rédea dos cavalos do vaqueiro, para enfeitar a rédea dos cavalos. De acordo com a música, a música, a gente que dá aí o ritmo. Tem música que vem e vai, ela? tem. Tem música que por enquanto as marchas Deus governa, outro não vai governar. Atirei mão na água, de redondo foi ao fundo. Atirei mão na água, de redondo foi ao fundo. Tirei carta de malandro. É por isso que eu dei esse prédio para fazer o espaço cultural, porque a gente faz tanta coisa na vida, mas no futuro ninguém sabe, né? O que a gente fez, o que a gente foi. Um cacho de teu cabelo. E quando eu cantei na beleza, meu filho, presta atenção na sua bela maneira. Mas eu gostei de mandar no meu aquilo. Não fica hora de nada, eu pandeiro, não me silêncio na hora. Nós temos ainda um descendente direto desses fundadores também, que é resistência, que permanece como resistência de cultura quilombola aqui nesse lugar, Bairro Alto, que é o mestre Zampa. Eu, como já falei muitas das vezes, que eu me apeguei muito a essa brincadeira do folclórica do boi, né? Foi. Para mim foi a maior animação da minha vida, foi brincar o boi. 2007, quando o mestre Zampa é reconhecido, né, como um mestre da cultura do Pará, mestre dessa resistência cultural, nós nem sabíamos muito bem o que isso significava, mas nós já fazíamos desde os antigos, né, como falei, desde o seu Perolino, passando por seu Ruchito, pelo meu tio Pedro, que também ainda é vivo, com mais de 90 anos, só que agora reside em Soure, e que também foi uma das pessoas que, junto com o mestre Zampa, mantiveram, né, a tradição do boi bumbá e outras tradições como as festas e as folias de santo, a tiração de santo, como a gente costuma dizer aqui, e mantiveram essa prática, essas práticas do passado que permanecem ainda aqui no presente, que são fundamentais para o que hoje nós temos como processos de identidade, de fortalecimento e de luta pela manutenção nesse território. Fiquei com aquela vontade de todo ano fazer, né? Todo ano eu estou embora brincar o boi, mas naquela época a gente fazia a troco de nada. É pesado, é complicado, porque lá naquela minha época eu acredito que era muito mais fácil. Hoje,
só será mais fácil se tiver mais uma força, se tiver mais uma ajuda. Então, a gente está tentando organizar, fazer uma reorganização primeiro, porque eu ainda vou sentar com a minha mãe, conversar com ela, porque ela era... Ela era o esteio linheiro junto com meu pai. Não sabia que hoje, por exemplo, ela tivesse com essa repercussão que está, né? Que viu o Boi Bumbá, tanta gente querendo ver, me pedindo para cantar e tal. E traz aquela lembrança do passado, que foi muito bonita para mim. Porque tinha os idosos, os velhos, que eu já comecei a conhecer, já cantando. Eu não tirei assim só de mim, porque eu peguei deles também. Aí eu vim trazendo, porque eu achava bonito. E me apeguei nele. Mas depois ficou assim. O povo ainda tinha vontade de brincar, logo que eu comecei a brincar, o cordão era bonito. Comecei a brincar com o Boi Bela Prenda, meu mesmo. Bela Prenda, brinquei uns 2 anos com ele, depois eu matei ele, que eu já trouxe esse primavera. Cuidado, devagar. Seu presente para o senhor dançar carimbó. Aqui, meu amigo, muito obrigado. Você já era esperado há muito tempo? Já. Antes do tiozão que eu vi cantando Boi no Barro Alto, Pedro Sarmento. Pedro Sarmento ainda está vivo, já está velhinho. Né? Eu lembro que ele cantava uma música que dizia assim, chegou na Mangueira, para te ver, Guto, com a minha ideia, eu tinha uns 7 anos. Quando ele chegou com um boi chamado Reformado. Branco, o boi era branco, era Bom da Vista, branco, tudo branco. Ele cantava assim, chegou meu boi, era uma marchinha. Ele chegou para brincar. Já chegou o boi reformado para brincar no outro lugar. Brinca, reformado. Ele não é gatinho natural. Pra quando sair daqui, para não dar o que falar. Era pensamento. Aí ele se despedia e dizia assim, na levantada do boi. Já meu boi, embaixo da verde rama. Já meu boi. Embaixo da verde rama, menina, vem ver de perto. O nosso boi que tem fama apareceu, estrela dava bonita. Boi reformado na roda, coajando o laço de fita. Era pensamento, eu me lembro dessa música dele. Eu era muito criança, pô. Fazer com que os antepassados permaneçam presentes com os nossos novos aqui nesse momento, aqui nesse lugar. E que no futuro, né, pensando num futuro,
que a juventude que está aqui, presente com o tio Zampa, presente com o mestre Vavá, presente com o mestre Cipriano, presente com o seu Wilson, tio Neco, presente com o tio Miga, com o tio Pedro, e que aprenderam com eles, como as pessoas da minha geração, e que continuam aprendendo com eles enquanto eles estiverem aqui. Que no futuro a gente possa levar também o que aprendemos com ele para as outras gerações. Adeus, querida, aceito um aperto de mão. Adeus, querida, aceito um aperto de mão. Quero levar teu nome gravado, meu amor, dentro de meu coração. Quero levar teu nome gravado, meu amor, dentro de meu coração. Vou embora, minha gente, como já disse que vou. Olha, o cordão passa e a gente entra por último. E eles propõem, bora fazer um boi, faz tanto tempo que não tem boi bumbá na escola. Então assim, era da minha infância lá, de 87, 88, o primeiro e o segundo chamego. Depois disso não teve mais a parceria da escola com o tio Zampa. E a gente traz, a minha irmã na época era responsável da escola, e a gente articula, a professora Maria do Carmo, o professor Raimundo Alberto, e começa a ensaiar, e o tio Zampa vem muito empolgado, o filho dele, o tio Ronda, vem fazer o boi, e aí a galera começa a fazer os cavalinhos, e a gente faz todo um movimento para fazer. Aí que nome a gente vai botar nesse boi, né? E o tio Zampa diz que ele sempre quis fazer um primavera. Então a gente coloca o primeiro primavera na escola, retomando aquela prática que era da minha infância, que era da infância de todos nós. Finado meu pai, tinha conhecer o finado meu pai, era outro cantador de boi. Conheci. Antônio Salvador. Todos já são mortos. Aqui no Salvaterra era Antônio Salvador. E Quinitinho também já são mortos. Aí na Passagem Grande era um velho chamado Mito. Eu me lembro mais de Salvaterra do Antônio Preto. Antônio Preto, pois é, o Antônio Salvador e o Antônio Preto, Antônio Preto, Então, o boi bumbá, claro, ele era muito mais presente, porque a figura do boi bumbá ela era trazida por alguns elementos que já eram da infância da minha mãe, por exemplo, como o caso do seu Sabá Quintinho, como o seu Antônio Preto. Aí já vem chegando, já para minha infância, a figura de Mestre Damasceno, de General, o Paulo Ronca, que também trabalhava o carnaval, mas tinha sua vertente dentro do São João e as brincadeiras de boi. Então, isso tudo para nós era algo assim muito místico, entende? Porque a figura do boi do Sabá Quintinho, que era concorrente do Mestre Damasceno naquela época, esses bois, eles eram bois grandes, eram bois que marcavam muito. E quando começava a brincadeira a sair, a gente era sinalizado, trazido pelo vento, o toque do tambor do boi, né? Que inclusive nós, crianças, quando saíamos da escola, a gente vinha brincando e que boi e tal, e aquela alegria toda, porque a gente queria ser um pouco daquilo que a gente via na peça do boi. As famílias se preparavam suas crianças, preparavam os pais, as mães, todo mundo se preparava para acompanhar o boi pela rua. Uma brincadeira, mas ele quer ver aquela brincadeira brilhar. Ele quer ver o brilho daquela brincadeira. Como que é? Aqui em Salvaterra ainda não chegou a ter. Mas também era preciso ter. É por isso que a gente vai perdendo tudo, né? O que a gente tem, porque não tem ninguém dá apoio, não tem continuidade. Por exemplo, o boi bumbá. Aqui, se a gente fosse levar
o Primavera do Barro Alto, viesse um boi de lá da Maçã, já tem o dele lá, vinha um lá de Mangueira, vinha um dali, vinha outro da Culá, vinha fazer aquela... Que não fosse concurso, né? Mas que fosse, por exemplo, uma noite cultural. Assim. Isso, eu concordo. Aí era bonito, era bom. No caso de tio Zampa, eu posso dizer assim que é uma pessoa fundamental para a minha formação, por quê? Porque tio Zampa foi a pessoa com quem eu aprendi o que é o boi bumbá, por exemplo. Nós estamos no Sítio Maracaípe. Sítio Maracaípe, ele é uma homenagem a essa música maravilhosa dos bambus aqui, exatamente que significa o canto das árvores. E nós estamos no povoado Marimquara, o núcleo familiar do Quilombo Bairro Alto, que basicamente todo mundo é parente. E a origem da minha família é aqui. Eu retornei desde 2015 para morar aqui, e ao longo desse período de pandemia, né, que infelizmente atingiu a todos nós optamos por efetivamente vir morar aqui. E então essa história aqui do boi bumbá e da cultura, né, do boi bumbá aqui entre a gente, ela vem com esses migrantes nordestinos que chegam aqui antes mesmo da abolição da escravidão e se congregam aqui com as pessoas que já estão residentes, como os meus pentavós, como os tataravós, e vão formando as famílias que hoje constituem o Quilombo Bairro Alto. Aí tu passa a Vila São Vicente, aí tu entra. Boa Vista. Da Boa Vista, tu vai-te embora direto. Aí tu passa na ponte, na primeira ponte, no aterro onde tem uma pontezinha iniciada, por direito, e lado esquerdo, o caminho do Siricari e Paixão. Aí tu segue direto. Certo? Na Pissarra do meio. Quando chegar, aí não dá para cá, não. Chega lá no Ajude, tem aquela que nós entramos para a esquerda. Que vai para onde o Roblido quer ir por dentro. Entendeu? Tudo é daqui da mesma fazenda. É isso. Passa no Santa Rita, aí entra, passa Portais do São Francisco, que era da tia Júlia, Escutia, aí chega perto do Alegre, já entra para a banda da ilha, do Teso. Aí no Teso tu sai no Recreio. Do Recreio tu vai varando. São Joaquim, Mucajá, tu já tá nas Mangueiras de novo. Essa curva aí, nós vamos chegar nela, vamos estar dentro de Mangueiras. Ele trouxe esse gosto de família, não foi, Reinaldo? Tem 3 ligações no caso. Uma é da parte do meu avô Simão, outra era do seu João Amador, que também botava boi, e da minha tia, que inclusive tem uma neta dela aqui que faz parte do grupo também. Isso. E eu era índio do boi. Aí eu fiz um boi de cabeça de cabra. Tinha uma carcaça de cabeça de cabra, eu fiz. Aí nós brincando aqui, aí algumas pessoas da comunidade disseram, não, faz um boi maior pra gente colocar pra animar a comunidade. Que
que inclusive o boi do São João não fazia tempos que não colocava. Aí o que aconteceu? Nessa brincadeira, pequena brincadeira, no dia do meu aniversário, dia 11 de junho de 2014, foi o primeiro ensaio geral do boi 7 estrelas. Não, vou guardar um dinheiro, era a principal dificuldade aqui, fazer os cavalos e colocar o couro em cima do boi. Aí eu me organizava antecipadamente, colocava, fazia o boi, encapava. Aí chegava no mês de maio a gente começava a ensaiar. As músicas, algumas são para relembrar os tempos passados. Isso. E algumas a gente já vai inovando já para não ficar naquela mesmeira, repetido totalmente. Colocando hoje essa inovação que tu trouxeste na nova linhagem. As lembranças boas que tu tens, assim, de fazer as coisas funcionar aqui. Lembrança do passado, assim, te incentivou, assim, alguém. Aquilo que bateu forte é isso, vai ser isso. E o que acontece? Já vem no sangue, né? Aquela descendência com o desejo de inovar. E é uma das, eu sempre tive isso comigo, que é uma das maneiras mais fáceis de tu conduzir um jovem para seguir uma vida tranquila, principalmente nas comunidades que têm difícil acesso. Então a brincadeira do boi, ela precisa ser trabalhada dentro de uma perspectiva de política pública, de preservação cultural mesmo, porque enquanto tu tens a cidade de Salvaterra hoje vivendo todo esse processo de urbanidade, tu vais para comunidades mais distantes, como é o caso de Salvá e Mangueiras, em que tu, apesar de ter a energia elétrica lá, tu vai conseguir perceber o quanto de ruralidade eles têm no viver deles lá, né? Eles vivem de forma muito mais humilde, remetendo talvez não à década de 70 que eu vivi, mas chega a ser um pouco da Salvaterra de antigamente lá. Não tem rua asfaltada, entendeu? Não tem linha para ligar, não tem área de celular. Então, essas comunidades, elas ainda têm no imaginário deles, essas crianças ainda vivem a brincadeira da peteca, a brincadeira do peão, a brincadeira do papagaio. Até para o ano, você ainda voltará. A cicla do Marajó é búfalo. Aí isso já veio para 2005, 2004, por aí assim. Eu troquei de boi bumbá para búfalo bumbá, entendeu? Que foi aí que eu tinha um búfalo lá em casa, foi aí que foi feito a filmagem, foi quando levaram para Brasília e aí eu ganhei o prêmio Princesa Isabel do Rio por inventar o búfalo bumbá. Isso foi aí em 2009 já, para 2010. Aí continuou o búfalo bumbá, só que eu coloquei outros bois, como eu coloquei ali para a escola O Pai do Campo, para o documentário, mas não era o meu boi continua com o mesmo nome, que é O Segredo das Meninas. Ele é de 87, entendeu? Traz morenas, põe pra fora, lá vem ele, sem demora. Traz morenas, põe pra fora, lá vem ele, sem demora. Cidade de Salvaterra, na frente tem o farol, com a sua linda prainha balançando. O boi bumbá, que era transmitido pelos antigos colocadores de brincadeira, inclusive meu pai era um dos que colocava. Aí teve o mestre Roblido, teve o mestre General. A produção dessa ilha é nos campos maior. A produção dessa ilha é nos campos maior. E a maior cria de gado é na ilha do Marajó. E a maior cria de gado é na ilha do Marajó. Alguém fica perguntando onde é que ela está. Alguém fica perguntando onde é que ela está. Fica na região amazônica, no estado do Pará. Fica na região amazônica, no estado do Pará. A lua milha. Sabe como foi a história dessa música? A gente vinha de fora. E tava num azão, a gente tava no remanso da Moroçoca pescando, aí nesse baixo aí fora.
E por ironia do destino, Damascena foi para o mar. Porque existe o canal do navio, Remanso da Moroçoca e a Moroçoca. Então ela é o fundo, médio e o raso. Aí ele foi para a proa jogar o prumo para o mar. Olha a ideia aí. No ventão, pé de mar maluco. E ele chegou e disse, pô, 18 braças. E agora, 18 braças está no canal do navio. Ah, botar pela ponta. É linguagem de pescador, pela ponta. Quer dizer, você não encurta a corda, é toda a corda. Com 4 de rede vai a 20 braças. Vai arrastando na lama, se tiver baga encabeçado, vem. Aí, pô, tá. Aí nada nem sair do mesmo lugar. Nada nem sair do mesmo lugar. Eu vou lá na proa, pego o guarda-mão tremendo. Eu digo, rapaz, essa rede tá parada, cara. Tá sentado, o que foi que houve? Bora puxar essa rede aí, puxamos. Era eu, ele e o irmão dele, o Gregório. O louro. Comecei a puxar a rede lá na proa. Pô, vocês nem imaginam. A bicha tava, parece um cipó. Que quando ele jogou o prumo, a canoa ia andando, ele pensava que ele tava prumando pro fundo, ele ia reboque, pô. Era raso, não dava 3 braços de... A produção dessa ilha é nos campos maior. A produção dessa ilha é nos campos maior. E a maior ilha do mundo é Marajó. Aí você sente aqui no meu lado. Ele era molecão, você tem do lado dele. Bora olhar pra lua, bora fazer uma música pra te botar um boi. Onde é que ela está? Alguém fica perguntando. Onde é que ela está? Fica na região amazônica, no estado do Pará. Fica na região amazônica, no estado do Pará. A lua brilha no espaço, as estrelas sumiu. A lua brilha no espaço, as estrelas sumiu. E a maior ilha do mundo é Marajó, no meu Brasil. E a maior ilha do mundo é Marajó, no meu Brasil. Eu vou repetir, não é fácil, não é fácil. As pessoas pensam que a gente está pensando isso em ganhar dinheiro, em usufruir de ouro, prata. Não é isso, não é isso. Os caras não querem pagamento, eles precisam de material. Eles não vivem disso, eles não lucram com isso. O lucro deles é a felicidade de ver o boi na rua, de ver as crianças. O Damasceno vendo as crianças cantar a toada de boi dele, eu sei o quanto que ele se emociona com isso, eu sei o quanto que ele fica feliz, porque eu fico. São coisas que a gente aprende e tem que passar para alguém para deixar um legado. Lá no começo, eu brinquei no boi bumbá que o mestre Damascena colocou. Vim para a brincadeira de boi bumbá com o tio Vivi, mestre Vivi. Aí já vim para a brincadeira de boi bumbá com o meu pai, mestre Pau que Ronca. Seu arreio variou. De rua. Aqui é Salma Terra, é Paracauali. Obrigado. Muito obrigado. Quando estiver nascendo crianças assim, aí a cultura não vai acabar. Porque vem um, eu vou colocar. Aí vem outro e dela já vai sair outro e assim vai indo. E aí eu peguei e digo, eu vou descobrir. Quando veio essas coisas de me convidarem, eu disse, eu vou levar lá na casa dela e vim procurar ela. Ela me disse, era o boi assim, aí é o boi pimpão, que é o boi dela, pimpão. Uma solida prainha balançando ao redor. Ela é de beleza quando vem raiando o sol. No rio Paracauali, é feita aqui no Marajó. No rio Paracauali, é feita aqui no Marajó. Traz morena, põe pra fora. Lá vem ele, sem demora. Traz morena,
põe pra fora, lá vem sem demora. Cidade de Salvaterra, na frente tem o farol, com a solidária prainha balançando ao redor. Ela é linda e beleza quando vem raiando o sol. No Rio Paracavari é feita aqui no Marajó. No Rio Paracavari é feita aqui no Marajó. Alguns anos atrás participei com o mestre Damascena, né? A gente tem as lembranças, como é que era. Consegui inventar uma história num dia que foi que os meninos participaram. E hoje em dia tem muitas crianças que na verdade têm vergonha de participar, né? Foi bem legal e a gente pretende levar mais pra frente essa brincadeira. A gente ficou muito feliz quando o seu Damascena veio e me procurou para saber como é que foi bem elogiado. E até outras pessoas também procuraram a gente, como o seu Robledo, para prestar ajuda pra gente. Então isso deixa a gente muito feliz, porque a gente não aqui, pra gente fazer alguma coisa, a gente tem que ir atrás e às vezes a gente recebe muito não. É verdade. Fundamental que as nossas escolas, os nossos lugares de memória, de saber, os nossos eventos sempre possam fazer referência a essas pessoas, trazê-las sempre, colocá-las sempre nesse contexto, junto com os nossos novos. E a gente não sabe se no meio dessas crianças aqui você está ensaiando, que eu vou ensaiar, vai ter um artista melhor do que eu, não é verdade? Vamos que esteja. Quem vai ganhar com isso vai ser Salvaterra, vai ser a comunidade, vai ser todo mundo, como hoje a gente sabe que todo mundo está alegre e feliz em Salvaterra, no Pará como um tudo, porque o mestre Damascena está representando o Marajó. Sabe lá se o outro não vai representar no meu lugar. Eu já fui procurado por uma professora aqui do município para que a gente pudesse contar um pouco da história, né? E fazer uma biografia, algo assim. E para incentivo dentro também das escolas, né? Das salas de aula, da educação. E eu me coloquei inteiramente à disposição. Chegando, fazendo a terra tremer. Olha minhas fitas nos ares voando, espelho no lado e as morenas se mirando. Olha minhas fitas nos ares voando, espelho no lado e as morenas se mirando. Eu mandei fazer o curral esse curral saiu bem feito de madeira boa. Esse curral saiu bem feito no campo que é da Quem fez o meu primeiro boi aqui foi o Barbosa, que chamava o Gonga. E nessa outra rua ele morava aí. E aí nós saímos com o boi daqui para lá, para Salvaterra. Isso em 73. Nós lembramos muito, sim, o boi da Damascena vinha brincar mesmo para cá. Eu era criança, meu pai sempre deu força para ele vinha, arrumava as casas, isso aí que a gente está falando é a pura verdade. Eu também comecei a me incentivar, né? Isso. Aí foi os primeiros botadores de boi, foram parando de colocar. Isso.
Aí iniciamos de novo uma nova carreira no folclore de Passagem Grande, que estava um pouco afastado. Brincando, o boi do Damascena botou em Salvaterra. Foi. Aí depois ele deu uma parada também, e veio outro brincador, mas o folclore do boi nunca morreu em Passagem Grande, sempre continuou. Então a gente procura fazer um pouco de teatro, né? Fazer lá é teatro mesmo. fazer um pouco de teatro com eles e a gente bota lá assim pra ver se eles não... Porque a gente vai ficando pra trás, eles vão crescendo e a gente vai ficando pra trás. Pra ver se não acaba, né, a cultura. Nem que seja só pra conhecer Salvaterra na ilha do Marajó. Eu vou. Nem que seja só pra conhecer Salvaterra na ilha do Marajó. Essa experiência para levar para quem está chegando agora, os jovens que já estão sabendo, eu já sei, os pequenininhos já sabem que vem o mestre, vem o conjunto de carimbó, e que vai acontecer o boi, que vai ter apresentação e já estão esperando, já estão na expectativa. Isso, penso que fortalece a nossa luta. Diariamente, porque eles estão aqui em presença e que fazem com que a gente pense esse agora, a partir do que aconteceu no passado, e que projete isso para o futuro. Então, essa geração aqui, a minha geração que aprendeu com o tio Zampa, a geração que está aqui dos netos, dos bisnetos, dos meus filhos, que já aprenderam com o tio Zampa e que a gente espera que eles levem esse aprendizado para um futuro. Tudo que a gente espera, tudo que a gente sonha, é que eles continuem a luta. A prática do boi-bumbá, da ladainha, dos nossos pajés, os nossos sistemas de cura, todos fazem parte desse grande universo, desse grande processo que é a nossa identidade hoje. É isso que nos dá força, a resistência deles no passado, tudo que eles fizeram para garantir viva essas tradições, para garantir viva essas práticas, é que nos fazem estar aqui e continuar, e esperançar sempre. E nós ajudamos a segurar essa linhagem cultural aqui nesse município. Tá? Então, em respeito ao mestre Damasceno, que já tem mais estrada, em respeito ao mestre Zampa, que já tem mais estrada, em respeito ao saudoso mestre Sabaquinintinho, em respeito ao saudoso mestre Antônio Preto, Salvador, em respeito ao grande saudoso seu padrinho Vivi, mestre Vivi, Pequenino da Beirada, tá? Roxinho lá da Água Boa, o Valentim, o mestre Valentim, que era irmão do meu finado avô lá de Joanes. Então, em respeito a uma dessas pessoas... Mito da Passagem Grande. Isso, agora o Passaroca, né, que nos deixou. Passaroca também nos deixou. Era o propulsor do Tentem, cordão de pássaro Tentem. Então, que Deus coloque a alma deles em bom lugar, né? Isso. E o que ele nos deixou por herança para continuar é pesado, porque a gente ainda é novo. Aqui quem colocava boi era
Sabaquinitinho, era Mirto na Passagem Grande, era Verdiano, era Antônio Salvador, Pedro Sarmento no Barro Alto. Ainda não era o tio Zampa, era o Pedro Sarmento que eu conheci antes. E eu peguei, inventei o boi. Daí me convidaram para colocar o boi e bora, já sabia fazer as músicas. Mas assim, a minha lembrança de infância mais antiga que eu tenho de ter contato com essa cultura do boi-bumbá. E quem traz para mim é Mestre Zampa, é Dona Maria Amélia, é o seu Chico Mãozinha, seu Dico Filhote. A figura dos mestres, elas estão se extinguindo e a sociedade não está conseguindo permitir que outros mestres surjam, porque há um engessamento. Essa juventude, a nossa juventude atual, ela está ficando cada vez mais engessada e ela está se teleportando, vamos dizer assim, para um outro universo que não é deles. Não é deles, eles não conseguem mais criar, eles só reproduzem. É meio pesado que a gente é novo, mas é assim, eu conversei com algumas pessoas e falei para eles, inclusive até pro Guto, quando tivemos o primeiro contato. Cara, eu preciso de ajuda para que isso vá para frente, porque se for só eu tá difícil. Falta de um incentivo à cultura, falta de um apoio. Então, as pessoas meio que estavam desligadas mesmo disso. O próprio município, o Estado brasileiro, que não investe de fato, né, em cultura, em apoio aos mestres. Então, em 2015, eu propus para ele que a gente pudesse fazer novamente, né, e já com o apoio de um edital que dava pelo menos a possibilidade da gente comprar adereços, melhorar os instrumentos, mandar fazer o boi. Um bloco de carimbó em homenagem ao samba ao meu pai. Pô, que bom, que bacana, alguém se lembrou, né? E logo depois dessa homenagem, meu pai faleceu. Então foi um golpe meio complicado, mas a gente está tentando resistir a isso, resistir para levar em frente o que ele construiu e esse legado que ele deixou, né? Os mestres, eles, eu volto a dizer, eles eram para nós o que o jovem moderno vê no celular e no computador, sabe? Já não é mais provocativo para esse jovem agora, do nosso momento, da nossa atualidade, acompanhar uma peça de boi. E talvez daqui a pouco tempo ele já não tenha mais condição nem de ver isso, a não ser por um documentário como esse, a não ser por uns registros de fotos e de imagens que possam estar sendo feitos ainda. Mas se ninguém tiver coragem e audácia de fazer alguma coisa para mudar essa rota, a tendência é que a extinção chegue mesmo e não tenhamos mais. Coisas que ontem não tem suas belas cidades, todas perto de Belém. Tem as suas lindas praias, cantoria do Roxinol, e tem as morenas bonitas cantando meu carimbó. Os que me conhecem sabem quem sou. E os que não me conhecem passarão a saber quem sou eu. Então vamos lá, minha gente, não vamos deixar que a nossa cultura morra. Vamos tirar língua
2. 3. Reginaldo tem que 3. Adeus, adeus, eu já vou me embora. Adeus, adeus, eu já vou me Vai. Ainda não, volta mais uma vez agora. Por isso, velho. Vai. Paz. Felicidade. Gratidão. Cultura. Fé. Alegria. Arte. Educação. Esperança. Sabedoria. Mestre. Já? Rola, rola primavera, rola se quer rolar. Tu foste feito a capricho, rola meu boi e deixa quem quiser falar. Rola, rola primavera, rola se quer rolar. Tu foste feito a capricho, rola meu boi e deixa quem quiser falar. Tu foste feito a capricho, rola meu boi e deixa quem quiser falar.